Olá, o meu nome é Diego Tinoco, eu sou médico psiquiatra e hoje nós vamos falar sobre infelicidade e consumismo. Olha, nós temos diversas causas do consumismo, né? Nós temos aí momentos que podem caracterizar doenças pelo manual diagnóstico do DSM, pela psiquiatria, e temos outros momentos que não chega a ser uma doença de fato, e sim situações do dia a dia, situações da vida de uma pessoa que leva ao consumismo. E nós vamos aqui falar dessas duas situações. Por exemplo, em algumas pessoas, aquelas pessoas às vezes que estão muito ansiosas em um determinado período do dia ou da semana, com um pensamento muito rápido, acelerado, ficando muito irritado, impaciente, várias pessoas vão em busca de um certo consumismo, de comprar algum tipo de produto ou serviço para tentar, como se fosse fugir daquele momento de ansiedade, de angústia, de muita inquietação mental em que a pessoa se encontra, como se aquela compra fosse melhorar aquela situação de ansiedade em que ela se encontra naquele exato momento. E isso é algo que muito acontece atualmente, né, nos dias de hoje, devido a essa agitação, a esse pensamento acelerado que muitos se encontram. E essa é uma das situações de causas desse consumismo, né? Tem outros momentos em que a pessoa, não por ansiedade, mas por tristeza, às vezes não chega a ser sintomas de depressão, porque nem toda tristeza é depressão, mas em alguns momentos a pessoa fica triste, fica mais para baixo, mais desanimada. Alguns momentos fazem com que ela dê uma fugida para comprar algum objeto, algum serviço, algum produto, no sentido de tentar aliviar aquela tristeza, no sentido de tentar ficar mais feliz, mas nós sabemos que isso muitas vezes é momentâneo, que isso é passageiro. Se não resolver aquela situação, aquela causa que está proporcionando aquela tristeza, muitas vezes essa tristeza volta e mantendo-se ali faz a pessoa comprar de forma exagerada, né? Nós temos também algumas outras situações relacionadas, por exemplo, à questão da vaidade mesmo do ser humano, né? A questão de um certo ego ali, que muitas pessoas apresentam isso, né? Outras não, mas tem vários tipos de pessoas que compram de forma excessiva para manter um certo status diante do grupo de sociedade em que ela se encontra, da comunidade que ela se encontra, da sociedade ao seu redor, e ali ela faz compras de forma excessiva, ou se não é excessiva, ela faz compras de produtos ou serviços muito caros e que prejudica ela no seu dia a dia, porque muitas vezes está deixando de fazer compras básicas que é necessário, como alimentação, para inclusive fazer compras com valores absolutamente elevados de produtos que não é tão necessário assim no dia a dia dela, por muitas vezes simplesmente uma vaidade. Mas existem também outras situações que as pessoas ficam com um consumismo exagerado, excessivo, que está relacionado a doenças que precisam muito de um acompanhamento médico psiquiátrico. Por exemplo, a doença bipolar. A doença bipolar ela é caracterizada em alguns momentos pelo estado de depressão e o estado de mania. Quando eu falo que é mania, não é aquela mania de limpeza, por exemplo, é um estado de mania, um estado de humor, em que um dos sintomas desse estado de mania são aqueles momentos de compras excessivas. Nem sempre acontece isso, mas pode acontecer, em que a pessoa encontra-se mais impulsiva e não consegue ali se conter em termos de gastos financeiros, e naquele momento que encontra-se com esse estado de humor, ela faz compras de forma exagerada e muitas vezes se endividando, gerando problemas familiares, interpessoais graves em decorrência dessa situação financeira em que ela apresentou. E aí é muito importante manter um acompanhamento médico para evitar, para prevenir tais situações.
Enfim, são diversas causas, além dessas que eu estou citando aqui, que podem gerar esse consumismo excessivo. Inclusive, mudando um pouquinho aqui de uma outra área, né, na verdade, que pode ser um pouco polêmico ou não, da situação em que vivenciamos hoje. Eu não estou aqui colocando a culpa na sociedade ou no nosso ao redor, porque eu acho que nós somos responsáveis pelos nossos comportamentos e nossas atitudes, mas uma das situações em que eu percebo muito e a gente deve tomar muito cuidado e cautela é com essa pressão social, pressão do marketing que está ocorrendo nos dias de hoje. Se você abrir aí o seu próprio YouTube, o Instagram, sua rede social, já acontecem essas propagandas de uma forma muito impulsiva, de uma forma muito direta, para que você compre determinado produto. E aí você deve tomar muito cuidado, muita cautela, para que você não fique refém dessas propagandas que te convencem a comprar determinados produtos que às vezes você nem está precisando, que você não tem necessidade, mas você foi convencido a comprar. E às vezes não é só um produto, não é dois, não é três, são vários durante um mês, durante um ano. Então devemos ter muito cuidado, não é questão de pressão da sociedade, mas ocorre essa questão de marketing muito intenso na sociedade, junto com a tecnologia, e cabe a nós, ser humano individual, termos essa capacidade de dizer não e de conseguir segurar nossa vontade de fazer compras, né? Se você está gostando desse vídeo, antes de seguir para o próximo conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Normalmente acontecem muitas separações devido a esse consumo excessivo e as consequências do consumo diante de um relacionamento. São diversos casos que eu já escutei no meu dia a dia e vejo relatos de diversas outras situações que o consumismo gera brigas e chega a questão de separação no relacionamento posteriormente, né? Como assim? Por exemplo, tem parceiros que costumam gastar de forma excessiva o dinheiro em que guarda para comprar, por exemplo, ou roupas, ou objetos de carro, costumam fazer manutenção de forma recorrente em determinado tipo de aparelho que ele gosta bastante. Ele faz compras com valores exorbitantes para um determinado tipo de hobby ou atividade física em que pratica, que às vezes nem é necessário, e isso acaba por limitar de forma importante o orçamento da família, reduz a quantidade às vezes de comida, por exemplo, dentro de casa. Isso acontece muito, que às vezes a pessoa não tem condição de pagar o aluguel dentro de casa. Isso gera constantes conflitos devido a esse consumo excessivo. Outra situação de consumo em excesso são relacionadas ao próprio vício, né, que existe, e não podemos deixar de falar isso. Muitas pessoas consumindo jogos, por exemplo, pôquer ou outros tipos de jogos na internet relacionada a apostas, e isso gera uma situação de desgaste no relacionamento muito grande. Além do jogo, existe também o consumo, por exemplo, do próprio álcool ou outros tipos de droga, que querendo ou não é um tipo de consumo, é um consumismo, mas que chega a ser aí aquela situação relacionada à doença, que é a dependência, um tipo de consumo devido àquele impulso da pessoa e ela não consegue muitas vezes controlar. Isso gera muitas brigas que geram separações, e é fundamental ficar atento ao que está acontecendo, qual que é a causa dessas brigas constantes, porque muitas vezes aquela pessoa que está consumindo tanto, ela não aceita que isso está gerando tantos conflitos, que isso está prejudicando o relacionamento, que está prejudicando principalmente ela na vida. Primeiro devemos entender o que está gerando esse consumo em excesso pela parte de quem consome. Entender qual que é a causa relacionada a isso, e se você não conseguir identificar por si mesmo, é fundamental, na verdade, procurar um profissional para obter ajuda para esse tipo de situação. Mas, em algumas dicas gerais que eu posso falar um pouquinho sobre isso, tem muitas situações, como eu disse, relacionadas à ansiedade, aquele pensamento acelerado, uma certa impulsividade. É fundamental que a pessoa que apresente tais sintomas
comece a fazer técnicas de respiração que tange aí a meditação. Muita gente desmerece ou não acredita nessas questões relacionadas à meditação e à respiração mesmo, aprender a respirar bem, que é fundamental no nosso dia a dia acelerado, para que nesses momentos de muita ansiedade você volte o foco da sua mente para a sua respiração e ali você consiga não tomar atitudes de forma impulsiva, diminuir um pouco aqueles pensamentos, aquelas vontades que está quase fazendo você fazer uma compra sem necessidade. Além disso, é fundamental, outra questão aí assim importantíssima que muita gente não dá atenção é atividade física, se for relacionada aí à ansiedade ou à tristeza. Você sabia que a atividade física, né, uma atividade aí aeróbica, ela ajuda bastante nesses sintomas de impulsividade? Às vezes você está gastando energia naquele momento ali e vai te ajudar a ficar, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo. E isso vai te ajudar sim nesse momento de consumismo. A atividade física, ela não é só para estética. Questões clínicas, né, de hipertensão, diabetes, mas também da saúde mental. Ajuda muito. E muitas pessoas negligenciam essa parte importante que é da nossa vida, que é a atividade física. Além dessas questões, né, que não estão relacionadas aí a medicamentos, a procura por profissional, como eu disse, é fundamental. A partir do momento que você tenta identificar por que você está querendo consumir tanto aquele produto ou serviço, o que está causando isso de forma tão significativa, às vezes você começa a compreender ou a entender que aquela impulsividade foi gerada a partir de uma briga que você teve no relacionamento, por exemplo, de uma discussão que você teve com um colega de trabalho e ali te deixou um pouco mais triste, um pouco mais ansiosa, e aquilo que fez como se fosse um gatilho para você ir lá e comprar. Tem que começar a prestar atenção naqueles pontos que estão gerando o gatilho, porque tem diversos gatilhos do dia a dia que podem fazer você comprar de forma excessiva e você não tem essa crítica, você não tem às vezes essa consciência de que determinadas situações que está gerando essa vontade enorme de comprar. Então nós temos que tentar retornar ali a causa base, né, muitas vezes a partir do diálogo com quem está do seu lado, com seu companheiro ou companheira, porque se você for sozinho, às vezes você não encontra, mas a partir do momento que você conversa com alguém que realmente gosta de você, essa pessoa pode te ajudar a compreender, a entender melhor essa situação junto com você.